Olá, meus irmãos e amigos. Estamos novamente nesse encontro quase que diário, meditando na palavra de Deus. Hoje estamos no Salmo 108. Imagine 108 dias meditando na palavra de Deus, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem já revelado na sua palavra. Como já falei e insisto em repetir, o objetivo dessas reflexões não é chegar a um aprofundamento teológico, uma pesquisa mais profunda do texto sagrado, mas apenas a gente ter a bênção e o privilégio de ler, meditar a partir daquilo que o texto nos oferece, sem entrar nos detalhes que uma teologia mais profunda, que um estudo mais exegético e hermenêutico exigirá para ter uma noção mais profunda do texto. O objetivo é uma leitura mais meditativa, uma reflexão. E o Salmo 108, que tem apenas 13 versículos, tem a sua autoria atribuída ao rei Davi. E você que está acompanhando as meditações nos Salmos, poderá observar que algumas partes desse Salmo na verdade, uma composição, ou ele faz referência a dois salmos que já foram alvos de nossas reflexões. O Salmo 57 e o Salmo número 60. Nós, lendo os dois salmos, vamos perceber que o Salmo 108 traz algumas partes. Por exemplo, o Salmo 57 é o salmo em que Davi expressa a sua experiência quando foi caçado, quando ele teve que estar fugindo de Saul e fez da caverna de Adulão o seu lugar seguro, o seu forte, porque ele confiava em Deus. Já o Salmo 60 é mais, digamos assim, tenso no seu conteúdo, porque mostra ou fala de um momento de fracasso de Davi. Davi sofreu uma derrota, uma das poucas derrotas que ele enfrentou, que ele vivenciou. Então, o Salmo 57, que fala quando ele foi caçado, e o 60, quando foi vencido, derrotado, esses dois temas são trazidos no Salmo número 108. É uma composição decorrente dos dois anteriores. Mais interessante que Davi, que aqui colocou o Salmo 108, extrai, digamos assim, o melhor das suas experiências, tanto no Salmo 57, quanto no Salmo número 60. Quando caçado, quando derrotado. E aí, para nós aqui já tem uma lição. Nós temos que aprender com os nossos sofrimentos e a ter aprendizado e crescer com as nossas derrotas. Nem sempre nós temos sucesso, mas o sucesso não quer dizer necessariamente você vencer sempre, mas sim você aprender com os erros. A maior de todas as vitórias não é quando você derrota o inimigo, mas quando você aprende a lidar com a derrota, para então, sabendo lidar com as suas frustrações, com os seus fracassos, aprender, se fortalecer e recomeçar a sua vida. Porque se uma pessoa acha que a vida é só de vitórias, quando passa por uma derrota, acha que não tem mais jeito. Davi, pelas suas experiências, passou por alguns dissabores e ele não se envergonhou de colocar essas dolorosas experiências como forma de oração, de culto e louvor, através das canções que ele compôs para, em tudo, glorificar o nome do Senhor. Então, vamos meditar no Salmo 108. Como disse, o que temos a aprender nessa composição que soma os Salmos 57 e 60. Começa assim o Salmo 108, verso 1. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Davi está dizendo algo que era peculiar à sua vida, o louvor, a adoração ao Senhor. Mas ele coloca, meu coração está firme, ó Deus. E esse firme aqui tem vários significados. Meu coração está decidido, eu estou convicto, eu sei o que eu vou fazer e o que eu quero fazer é te louvar
e te adorar. E diz mais: cantarei e te louvarei, ó glória minha. Ele chama Deus de ó glória minha. Ou seja, a glória de Davi não estava no cetro, não estava na coroa, não estava no poder que ele detinha ou na espada com a qual ele enfrentou seus inimigos. A sua glória não estava no seu reino, a sua glória estava realmente no Senhor, e a sua glória era o Senhor. De fato, nós só temos que agradecer a Deus, porque Ele manifestou a sua glória. O próprio João, no capítulo 1, do verso 1 do livro que ele escreveu, o Evangelho de João, disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14 ele completa: e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, para João, a glória dele era Jesus. E na primeira carta que ele escreveu, no primeiro capítulo, ele fala do verbo da vida. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos tocaram no verbo da vida. A glória de Deus. O Senhor é a minha glória. O pastor Billy Graham, já falecido, um dos maiores pregadores dos séculos 20 e 21, disse algo muito extraordinário, que o evento mais extraordinário do mundo não foi o homem pôr os pés na lua, mas sim o Deus eterno pôr os pés na terra, falando de Jesus. Ó glória minha, disse Davi. E ele completa no verso 2: acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Alvorada, a gente sabe, quem já foi militar como eu sabe quando é que começa a alvorada. Nos primeiros raios do sol, 5, 6 da manhã, dependendo da região brasileira, a alvorada é o início do dia. E se eu quero acordar a alvorada, ou seja, eu não quero ser acordado pela alvorada, eu quero acordar a alvorada, eu quero começar o dia louvando e adorando a Deus. Tem gente que começa o dia reclamando, resmungando, tem gente que começa o dia ansioso, preocupado, e é natural que fiquemos ansiosos e preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor, com a nossa vida, com a vida do outro, mas independentemente, ou melhor, apesar de tudo isso, precisamos estar com o coração disposto a louvar e adorar o Senhor. Comece o seu dia louvando e adorando o Senhor. E diz ainda no verso 3 do Salmo 108: eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações. Povos e nações. Povos e nações não são países, meu querido, não são países, minha querida. Povos e nações, obviamente, está falando de etnias, de grupos sociais como países, como nações mesmo. E Davi disse: eu quero louvar a Deus diante dos povos, ou entre os povos. Eu quero cantar louvores e vou cantar louvores ao Senhor entre as nações. Ou seja, eu quero ser um porta-voz da adoração e louvor ao Senhor. Testemunhar dentro de casa é muito importante, mas também é muito importante testemunhar fora de casa. Testemunhar dentro da igreja, das 4 paredes do templo, é importante, mas também é importante falar de Jesus fora das 4 paredes do templo. Aquela velha história: o sal tem que estar fora do saleiro para fazer diferença. A luz, disse Jesus, tem que se colocar no lugar mais alto da casa e não debaixo da mesa. Por quê? Para que todos vejam a sua luz e realmente sejam por ela beneficiados. É isso que a Bíblia fala. Davi disse: eu quero cantar louvores entre os povos, eu quero exaltar o Senhor entre as nações. Seja realmente, use as redes sociais. Hoje, através das redes sociais, você que está em Duque de Caxias pode falar para o mundo, e quem está lá do outro lado do mundo pode falar para você sobre Jesus. É isso que é o caminho para divulgar a palavra do Senhor, exaltando o nome de Jesus. Continua aqui no verso 4 do Salmo 108.
porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Davi usa uma linguagem para descrever a grandeza e a infinitude da misericórdia e da fidelidade de Deus. Diz assim: porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. Tente medir realmente a distância entre o céu ou entre a terra e o céu. Não dá para medir. Ele falou isso no Salmo 103, quando disse: assim como as nuvens estão acima da terra, assim como as nuvens se elevam, assim também é o teu amor. Davi aqui está falando do amor de Deus, que se eleva muito acima dos céus. Ou seja, o amor de Deus é tão grandioso que transpõe, que vai além do limite dos nossos olhos para com a visualização dos céus. E quando a Bíblia fala, quando Davi fala de amor leal, está falando de uma outra palavra na língua hebraica, misericórdia. Na língua hebraica, misericórdia é hesed. Mas o que é hesed? Hesed é uma palavra que não tem similar na língua portuguesa. A palavra mais próxima para hesed é misericórdia. E aqui nessa tradução da NVI fala do amor leal. E o que é um amor leal? É um amor que não está sujeito às circunstâncias. Amor leal não está dependendo do outro. Amor leal é um amor que está sobre qualquer circunstância. E o amor de Deus é um amor verdadeiro que se eleva acima dos céus. E ele completa: a tua fidelidade alcança as nuvens. Hoje, através de sistemas de satélite, é possível se medir a distância entre a Terra e determinadas nuvens. Você sabe muito bem que existem vários tipos de nuvens. Aquelas nuvens brancas, brilhantes, que são belas e suaves, e aquelas nuvens densas que estão carregadas, prontas para uma grande tempestade. Essas, para a tempestade, estão mais próximas da Terra, e aquelas outras que parecem tufos de algodão são mais leves, estão mais acima. Davi, olhando para as nuvens, disse: Senhor, a tua fidelidade alcança as nuvens. Tu és grandioso em amor e fidelidade. Deus é fiel, meu amigo. Deus é fiel, meu amigo. Você pode crer e confiar no amor leal e na fidelidade de Deus, porque são realmente extraordinariamente maravilhosos, grandiosos e mais eternos. Deus sempre vai amar e Deus sempre será fiel. Diz o texto aqui no verso 5 do Salmo 108. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. E aí a gente vê algo muito diferente. A exaltação acima dos céus para Deus e a sua glória alcançando toda a terra. Esse movimento duplo da parte dos homens é a exaltação ao Senhor. Parte de um coração crente, de um coração grato, de um coração fervoroso, de um coração que ama a Deus de verdade. Realmente é competência, é dever, na verdade, do cristão exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado acima dos céus. Mas também diz ele, diz o salmista, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Nós temos que louvar a Deus, porque ele manifestou a sua glória e o seu amor por nós em Cristo Jesus. Continua ainda no verso 6, aqui Davi faz um pedido. E qual é essa súplica dele? Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Salva-nos e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Davi não diz libertos de quê, e nem diz por que está preso. Ele não fala quem, nem o porquê. Não diz o como, ou melhor, quem serão essas pessoas libertas, mas nem de quê.
mas uma coisa ele sabe: só Deus pode libertar. Às vezes, a prisão é física, como aqueles que estão encarcerados. Às vezes, a prisão é emocional. Mulheres que estão vítimas de um relacionamento abusivo, para o qual ela não tem forças para dizer não. Mulheres agredidas verbalmente, mulheres agredidas fisicamente, o que é danoso. Mulheres que são subjugadas, tratadas como objeto ou escravizadas numa relação realmente que explora pelo fato de ser mulher. Então, homens também que se sujeitam a um relacionamento abusivo. Por incrível que pareça, mas há o inverso. Homens que se sujeitam, que são tratados como objetos, que são explorados. Então, são pessoas emocionalmente presas. Mas há pessoas também que estão espiritualmente presas pelo pecado, pela consciência pesada, pela culpa. Deus liberta, seja física, emocional ou espiritual, a prisão. Deus tem poder para libertar aquele que humildemente clama por Jesus. Se você ler o Salmo, ou melhor, Isaías 61, o próprio Jesus fez referência a esse texto quando leu o livro de Isaías, registrado em Atos, em Lucas capítulo 4. Ele leu esse texto dizendo: hoje se cumpriu diante dos seus olhos essa promessa. Ou seja, Jesus disse: eu sou esta pessoa de quem o profeta Isaías falou que viria. Foi prometido que eu viria libertar os cativos, promover libertação, cura realmente. E Jesus é o único que pode realmente nos libertar. Ele mesmo disse em João 8,32, e vocês, ou melhor, é isso mesmo, João 8,32, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No verso 34 ele falou: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no verso 36 ele completou: se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Liberdade plena e completa em Cristo Jesus. No verso 7 até o verso 8, a Bíblia fala, o salmista Davi fala do poder de Deus e do controle que ele tem sobre toda a humanidade, sobre todas as nações. Diz aqui, a partir do verso 7 do Salmo número 108. Do seu santuário, Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Se você observar aqui, como eu comentei no Salmo 60, aqui a gente encontra algumas nações. Eu vou aqui nominá-las e contá-las. Siquém, Vale de Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, Moabe e Filistia. Vou contar de novo. Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, Moabe e Filistia. 7 nações. Mas é interessante que Deus usa essas nações e, de acordo com Davi, há aqui algumas coisas que devemos levar em conta. Triunfarei, no meu triunfo dividirei Siquém. Eu vou dividir, ou seja, vou enfraquecer. Diz mais: Gileade me pertence, repartirei o vale de Sucote, Manassés também. Efraim é o meu capacete, ou seja, um exército. Judá é o meu cetro, está falando do reinado, da monarquia em Judá. Moabe é a minha pia de lavar, ou seja, algo realmente sem aquele valor que os moabitas achavam que tinham. Em Edom atira a minha sandália, algo realmente menor. E sobre a Filistia dou meu brado de vitória. Sempre houve, na época de Davi, a guerra entre judeus, ou entre hebreus e filisteus. E Deus deu a vitória a Davi.
por isso que fala de Judá, de qual tribo, dessa tribo veio Davi, e quanto à Filistia, Deus deu vitória aos hebreus, ali muito bem representada a vitória de Davi contra Golias. Ou seja, as nações poderosas, as nações que queriam subjugar Israel, ou derrotá-la, ou mais ainda destruí-la, a Bíblia diz que Deus realmente subjugou e deu vitória aos hebreus, fazendo com que aquelas nações fossem vencidas e derrotadas. Os hebreus, pelo poder de Deus, venceram os filisteus, venceu os edomitas, venceu as outras nações que queriam dominar. Sabe por quê? Porque quem está com Deus, sempre a maioria. Muitos sem Deus é como se fosse nada, mas poucos com Deus realmente se constituem em muitos, porque assim Deus prometeu. E então, se aproximando do final do Salmo, no verso 10, o salmista Davi diz o seguinte: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem vai me dar condições de ter vitórias? Quem vai me conduzir de maneira triunfante e vitoriosa? E aí diz o verso 11, o verso 10 é uma pergunta: quem me dará vitória? Em outras palavras, quem vai me levar à cidade fortificada? Quem vai me levar realmente? Quem me guiará até Edom? A pergunta que o salmista fez, aqui há uma resposta no verso 11. Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Lembrando da derrota que Davi enfrentou. É difícil realmente aceitar uma derrota, mas o caminho para a vitória é aceitar os seus fracassos. O caminho para o sucesso é aceitar os fracassos. O caminho para a vitória é aceitar realmente as suas derrotas. Se você quer avançar na sua vida, você precisa reconsiderar os caminhos que você já trilhou. Davi, então, de modo muito convicto, coloca-se diante de Deus, admitindo, confessando seus erros, os seus fracassos. Quanta gente se esconde através de uma imagem que muitas vezes nas redes sociais é exposta. Uma imagem que não retrata, melhor dizendo, a realidade. Uma imagem que foge daquilo que é verdadeiro. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que cultua a imagem. A imagem é tudo, ainda que ela não retrate a verdade. E quando você se expõe na sua naturalidade, na sua realidade, nas redes sociais, você é questionado, é motivo de chacota, é motivo de crítica, de zombaria. E aí o que acontece? Quando você é verdadeiro e expõe a sua opinião verdadeira, você muitas vezes é cancelado, uma linguagem que acontece hoje nas redes sociais. Fulano foi cancelado nas redes sociais, ou seja, fulano foi tanto dislike, foi tanto comentário negativo que fulano realmente foi cancelado, ou seja, fulano foi detonado. Por quê? Porque eu emiti uma opinião autêntica, verdadeira, ainda que contrariasse opiniões adversas. Hoje em dia, assim, as pessoas esperam sucesso, as pessoas esperam vitória, as pessoas esperam sorriso, e esperam sempre você na melhor posição, no sentido de status quo, de estar sobre os demais da sociedade. Davi, aqui no Salmo 808, admite e relembra tanto o momento em que ele passou pelo vexame de ser caçado como animal, mas também falou da sua derrota, do seu fracasso. Só que ele não ficou reduzido nem ao fato de ser caçado e nem se limitou diante daquela derrota. Ele teve a capacidade, diante de Deus, de extrair lições de todas as suas experiências e aí recompõe essas histórias escrevendo o Salmo 108, cujo final é totalmente diferente das experiências anteriores. Porque ele fala aqui no versículo 12,
do Salmo 108. Dai-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Davi aprendeu que ele só podia contar com Deus. Dá-nos vitórias contra os nossos adversários. Davi foi um vencedor. Venceu Golias e derrotou outros que se levantaram contra ele. Mas ele teve um momento de tristeza quando foi caçado por aquele que deveria ser seu protetor. Davi foi tratado, num primeiro momento, como pupilo de Saul. Mas devido aos transtornos mentais que Saul demonstrou ter, de acordo com a narrativa bíblica, Davi sofreu vários atentados provocados por Saul, e para não morrer teve que fugiu às escondidas da casa da sua esposa, filha de Saul, e teve que fazer da caverna de Adulão realmente a sua moradia para escapar das garras de Saul. Ele aprendeu, ele entendeu que só Deus poderia protegê-lo, só Deus poderia guardá-lo. E mais ainda, de acordo com a narrativa bíblica, em 1 Samuel, dos seus 28 capítulos, Saul perseguiu constantemente Davi. Mas Davi não abriu a boca para falar mal de Saul e nem usou a sua espada contra o ungido do Senhor. Isso para nós é muito importante. Não que Saul não devesse ser penalizado e nem ser julgado pelos seus atos. Davi entendeu que uma vez que Deus é que havia escolhido Saul para ser rei, era Deus que iria tratar Saul de acordo com a sua maldade. Saul cometeu muitos males, cometeu muitos atos contra pessoas inocentes como Davi. Mas Davi não se insurgiu contra o rei, porque ele reconheceu duas coisas em Saul: ele é rei, ele é autoridade, e segundo, ele foi escolhido por Deus. Que Deus trate de Saul. É assim que temos que realmente reconhecer as autoridades que existem sobre nós, seja professor, pai e mãe, prefeito, governador, presidente, juízes, seja quem for. A autoridade precisamos reconhecer. Se a autoridade erra, se a autoridade falha, se a autoridade é injusta, que essa autoridade realmente seja confrontada com seus erros e pague pelos seus equívocos. Mas não é o homem que vai sujar ou que deva sujar as suas mãos para fazer justiça realmente por meios próprios. É Deus. Davi disse: Deus, me dê vitórias contra os meus adversários. E então ele coloca: pois inútil é o socorro do homem. Quantas vezes você já se decepcionou porque você confiou em promessas, porque pessoas falaram que iam fazer muito por você e te deixou ao relento na estrada da vida? Davi disse: Senhor, é inútil o socorro do homem. Ou seja, eu não posso depender das pessoas, eu preciso confiar e que o Senhor vai agir de modo surpreendente. Deus realmente faz isso. Quando menos esperamos, Deus realmente intervém e faz o milagre que nós necessitamos em nossa vida. E o verso último do Salmo 108, o verso 13 diz assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. O salmista fala duas coisas: com Deus alcançaremos, conquistaremos vitórias e Ele pisará os nossos adversários. Deus nos dará vitória e tratará daqueles que se levantam contra nós. Confie em Deus, coloque a sua fé em Jesus e realmente dependa inteiramente dele, porque Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.